Julia Quinn, série Os Rockabills, livro 1, Uma Dama Fora dos Padrões, capítulo 22. O Sr. Coventry era um excelente dançarino, mas Billy não podia lhe dar mais do que uma pequena parte de sua atenção, enquanto ele a conduzia pelos intricados passos de um cotilhão. George terminara de conversar com o senhor e agora se curvava diante de uma dama de beleza tão impressionante que era um espanto que todos à sua volta não tivessem de proteger os olhos do brilho que irradiava. Sentiu a raiva e o ciúme fervilharem dentro dela, e a noite, antes tão mágica, azedou. Billy sabia que não deveria ter chamado o Sr. Coventry para dançar. Lady Marston teria tido uma apoplexia se estivesse lá. Provavelmente teria uma assim que a fofoca chegasse até ela, e chegaria. Billy podia ter evitado Londres por anos, mas sabia como funcionavam as coisas o suficiente para perceber que aquilo se espalharia por todo o salão em poucos minutos, e por toda a cidade na manhã seguinte. Diriam que era muito atirada, que estava atrás do Sr. Coventry, que estava desesperada por razões que ninguém sabia, mas que devia ter um segredo terrível. Afinal, por que outra razão jogaria fora séculos de convenção e convidaria um cavalheiro para dançar? E então alguém se lembraria daquele infeliz incidente na corte, alguns anos atrás. Uma coisa terrível de fato. Comentariam todos, fazendo muxuxos. O vestido da senhorita Philomena Warren pegara fogo, e quando alguém percebeu o que estava acontecendo, havia um bando de moças inertes, presas ao chão, incapazes de se mover com todo o peso de suas saias largas. A senhorita Bristol não estava lá? Ela não estava em cima da senhorita Warren? Billy teve que cerrar a mandíbula para não grunhir. Se ficara por cima de Philomena Warren, tinha sido apenas para apagar o fogo, mas ninguém mencionara isso. Que Billy também tinha sido a causadora do incêndio ainda era um segredo bem guardado, graças a Deus. Mas, sinceramente, como uma dama se moveria em trajes de corte completos? O protocolo da corte exigia vestidos com enquinhas, muito mais largas do que qualquer coisa que as mulheres usavam no dia a dia. Billy normalmente tinha uma ótima noção de espaço que seu corpo ocupava no mundo. Era a pessoa menos desajeitada que conhecia, mas quem não teria dificuldade de se movimentar em uma geringonça que projetava seus quadris, quase 1 metro em todas as direções. Indo mais direto ao ponto, que idiota achara uma boa ideia deixar uma vela acesa em uma sala cheia de damas, com aqueles trajes volumosos. A borda de seu vestido ficara tão longe do corpo que Billy nem sentira quando derrubara a vela. A senhorita Warren também não sentira quando o vestido dela começara a queimar, e na verdade não sentira nada. Billy pensou, satisfeita, porque a dama tivera presença de espírito suficiente para pular em cima da outra garota, abafando a chama antes que atingisse sua pele. E, no entanto, no frigir dos ovos, ninguém parecia lembrar que Billy salvara a senhorita Warren da morte e da desfiguração. Não, sua mãe ficara tão horrorizada com a situação toda que abandonara os seus planos para a temporada de Billy em Londres, o que a menina queria que acontecesse desde o início. Havia anos vinha lutando para não precisar participar de uma temporada, mas queria conseguir isso de outra forma, que não o fato de os pais sentirem vergonha dela. Com um suspiro, forçou-se a se concentrar novamente no cotilhão, que aparentemente dançava com o Sr. Coventry. Não conseguia nem se lembrar disso, mas parecia ter feito corretamente os passos e não pisado em nenhum dedo. Por sorte, não tivera de conversar muito. Era o tipo de dança que separava uma dama do parceiro, com a mesma frequência que os unia. Lady Otterby, disse o Sr. Coventry, quando estava perto o suficiente para ser ouvido. Billy ergueu os olhos, surpresa. Tinha quase certeza que o Sr. Coventry sabia o nome dela. Perdão? Eles se separaram e depois voltaram a ficar juntos. A mulher com quem Lord Kennard está dançando, continuou Coventry, a viúva de Otterby. Ela é viúva? Ficou recentemente, confirmou o Sr. Coventry. Acabou de deixar as vestes pretas. Billy cerrou os dentes, tentando manter a expressão agradável. A bela viúva era muito jovem. Não devia nem ter nem 5 anos a mais do que Billy. Estava primorosamente vestida com o que Billy agora sabia ser a última moda. Sua pele era o perfeito alabastro que Billy nunca conseguiria ter nem se besuntasse de creme. Se o sol algum dia tivesse tocado as bochechas perfeitas de Lady Otterby, Billy comeria seu chapéu. Ela precisará se casar novamente, disse Coventry. Não deu um herdeiro ao velho Otterby. Então, está vivendo de generosidade do novo Lord Otterby. Ou mais precisamente, novamente, a dança se separou e Billy quase gritou de frustração, porque as pessoas achavam que era uma boa ideia conduzir conversas importantes enquanto dançavam. Ninguém se importava com o fornecimento oportuno de informações. Ela deu um passo à frente, de volta à esfera de conversação do Sr. Coventry e falou,
Mais precisamente, ele sorriu com ar de quem sabe das coisas. Ela precisa contar com a boa graça da esposa do novo Lord Walterby. Tenho certeza de que vai apreciar a companhia de Lord Kennard. Disparou Billy de forma diplomática. Não iria enganar o Sr. Conventroy. Ele sabia perfeitamente bem que Billy estava morrendo de ciúmes, mas ela precisava ao menos tentar mostrar indiferença. A senhorita não deveria se preocupar, sugeriu Conventroy. Não deveria me preocupar? Mais uma vez, Billy teve de esperar por sua resposta. Passou delicadamente em torno de outra dama, o tempo todo amaldiçoando o cotilhão. Não havia uma dança nova no continente que mantivesse uma dama e um cavaleiro juntos por uma música inteira? Estava sendo considerada fora dos padrões, mas sinceramente, ninguém mais concordava com sua sensatez? Kennard não ficou contente em deixá-la aos meus cuidados, disse Conventroy quando pôde. Se convidou Lady Walterby para dançar, não foi para nada além de pagar na mesma moeda. Mas George não era assim. Seu humor podia ser um pouco ácido, mas seu comportamento nunca era. Não convidaria uma dama para dançar com o único propósito de despertar ciúme em outra. Ele podia ter ficado um pouco ressentido, podia estar furioso com Billy por envergonhá-lo em frente aos amigos, mas se ele estava dançando com Lady Walterby, era porque queria. Billy sentiu-se mal de repente. Não deveria ter tentado manipular a situação, dizendo de modo atrevido que deveria dançar com o Sr. Conventroy, mas ficara muito frustrada. A noite estava indo tão bem, quando vira George deslumbrante em suas roupas de festa, quase ficara sem ar. Tentara dizer a si mesma que ele era o mesmo homem de Kent, usando o mesmo paletó e os mesmos sapatos, mas ali em Londres, entre as pessoas que dirigiam o país e possivelmente o mundo, ele parecia diferente. Ele pertencia àquele lugar. Havia um ar de gravidade à volta dele, de confiança serena e absoluta, segurança do lugar que ocupava. Ele tinha aquela vida inteira sobre a qual ela não sabia nada, uma vida com festas, bailes e reuniões do Whites. Algum dia, ele tomaria seu lugar no parlamento, e ela ainda seria impulsiva Billy Bristol. Só que em poucos anos, impulsiva daria lugar à excêntrica, e depois disso, seria uma escalada galopante até a loucura. Não, pensou com obstinação, isso não aconteceria. George gostava dela, talvez até amasse um pouco. Ela tinha visto em seus olhos e sentido em seu beijo. Lady Walterby nunca poderia. Os olhos de Billy se arregalaram. Onde estava Lady Walterby? Indo mais direto ao ponto. Onde estava George? 5 horas depois, George finalmente entrou em Maston House, na ponta dos pés, cansado, frustrado e, acima de tudo, pronto para estrangular Lord Alterbot. Quando o general lhe pedira para entregar uma mensagem, George pensara, isso será muito simples. Ele já estava planejando ir ao baile Winter, e Robert Tallowaite era exatamente o tipo de pessoa com quem poderia jogar a conversa fora. Seriam 10 minutos do seu dia, e ele poderia dormir naquela noite sabendo que tinha feito algo pelo rei e pela pátria. Não previra que sua noite envolveria seguir Lady Walterby até o Cisne Sem Pescoço, um pub um tanto desagradável do outro lado da cidade. Foi lá que finalmente encontrara Robert Tallowaite, que parecia estar se divertindo, atirando dados em um chapéu de 3 pontas, presos a uma parede, de olhos vendados. George entregara sua mensagem, e o conteúdo não parecera surpreender Tallowaite, mas quando tentara ir embora, fora compelido a ficar para tomar um copo de cerveja, e por compelido quisera mesmo dizer compelido, do tipo jogado em uma cadeira por 2 homens, absurdamente grandes, um dos quais ostentava um olho roxo mais vívido que George já vira. Tal ferimento indicava uma notável tolerância à dor, e George temia que isso correspondesse a uma notável capacidade de causar dor. Então, quando o velho olho violeta mandou que se sentasse e bebesse, George obedeceu. Passaram então as 2 horas seguintes, tendo uma conversa incrivelmente complicada e fútil com Tallowaite e seus capangas. Sally desaparecera logo depois de tê-lo levado ao simplíssimo Cisne Sem Pescoço. Eles falaram sobre o clima, as regras do cricket e os méritos relativos do Trinity College, em oposição aos do Trinity Hall, em Cambridge. Passaram então os benefícios da água salgada para a saúde e a dificuldade de obter gelo no verão, e a possibilidade de alto custo do abacaxi afetar a popularidade da laranja e dos limões. À 1 da madrugada, George já desconfiava de que Robert Tallowaite não era completamente são. Às 2, estava certo disso. Às 3, ele finalmente conseguiu sair, mas não antes de levar por acidente uma cotovelada nas costelas, dada por um dos imensos amigos de Tallowaite. Ganhara também um arranhão na bochecha esquerda, enquanto George não conseguia lembrar sua origem. E o pior de tudo, pensou ele, enquanto subia as escadas da Maston House, era que havia abandonado Billy. Sabia que aquela noite era importante para ela, mas que diabos,
Também era importante para ele. Só Deus sabia o que ela estaria pensando do seu comportamento. George, ele tropeçou ao entrar no quarto. Billy estava parado no meio dele, usando um roupão. A roupa estava frouxamente amarrada e ele podia ver a fina seda cor de pêssego de sua camisola, espreitando por baixo. Parecia muito fina, quase transparente. Um homem poderia correr as mãos por uma seda assim e sentir o calor da pele queimando através dela. Um homem poderia pensar que tinha o direito de fazer isso, com uma dama ali, a apenas 2 metros de sua cama. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele. Os lábios dela se contraíram. Ela estava irritada, na verdade. Ele poderia até dizer que ela estava bastante furiosa. Estava esperando você, disse ela. Isso eu consegui presumir, retrucou ele, puxando a gravata. Se a incomodava o fato de ele estar se despindo em sua frente, era problema dela, concluiu ele. Fora ela que montara acampamento em seu quarto. O que aconteceu com você? Perguntou ela. Numa hora estava me empurrando para o pobre com o Sr. Coventry. Eu não teria tanta pena dele, queixou-se George. Ele ficou com a minha dança. Você deu a dança para ele. George continuou trabalhando em sua gravata, finalmente soltando-a com o último puxão. Acho que eu não tive muita escolha, disse ele, atirando a faixa de tecido agora mole em uma cadeira. O que quer dizer com isso? Ele fez uma pausa, feliz por estar de costas para ela. Estava pensando em Lord Arbuthnot, mas é claro que Billy não sabia, não poderia saber sobre os negócios dele. Dificilmente eu poderia fazer outra coisa, continuou ele, os olhos fixos em um ponto aleatório na parede, tendo em vista que você o convidou para dançar. Eu não o convidei exatamente. Ele olhou por cima do ombro. Detalhes, Billy. Muito bem, falou ela cruzando os braços. Mas acho que eu também não tive muita escolha. A música estava começando e você continuou lá parado. Ele não tinha nada a ganhar, ressaltando que estava prestes a levá-la para a pista de dança quando Lord Arbuthnot chegara. Então se conteve. Eles se entreolharam por um longo e tenso momento. Você não deveria estar aqui, disse George finalmente. Se sentou para tirar as botas. Eu não sabia para onde ir. Ele observou atenta e intensamente. O que ela queria dizer com isso? Estava preocupada com você, admitiu ela. Posso cuidar de mim mesmo. Eu também posso, replicou ela. Ele assentiu seu touché. Depois, voltou sua atenção para os punhos das mangas, afastando a fina renda belga para que seus dedos pudessem passar os botões pelas casas. O que aconteceu esta noite? Perguntou Billy. George fechou os olhos, bem ciente que ela não podia ver sua expressão. Foi a única razão pela qual ele se permitiu um suspiro cansado. Eu nem saberia por onde começar. Pode ser pelo começo. Ele olhou para ela, incapaz de conter um sorriso irônico. Como aquela frase era característica dela, mas ele apenas balançou a cabeça e disse com voz cansada. Não esta noite. Ela cruzou os braços. Pelo amor de Deus, Billy, estou exausto. Eu não me importo. Isso pegou desprevenido, e por um instante ele só conseguiu olhar, piscando como uma cruz idiota. Onde você estava? Exigiu saber ela. E como a verdade era sempre melhor quando possível, ele disse, em um pub. Ela jogou a cabeça para trás, surpresa, mas sua voz soou fria quando ela falou. Dá para sentir o cheiro. Isso fez soltar uma risada amarga. Dá, não dá? Por que estava em um pub? O que poderia estar fazendo lá que fosse mais importante do que... Ela se conteve horrorizada, levando a mão à boca. George não podia responder, então não disse nada. Não havia nada no mundo que fosse mais importante do que ela. Mas havia coisas mais importantes do que dançar com ela, independentemente de quando ele desejasse que fosse diferente. Seu irmão estava desaparecido. Talvez a missão absurda daquele dia não tivesse nada a ver com Edward. Maldição. George estava certo que não tinha. Como poderia ter? Edward estava perdido numa área inóspita de Connecticut. E ele estava ali em Londres, recitando poeminhas como se tivesse ficado louco. Mas seu governo lhe solicitara realizar aquela tarefa. E mais importante ainda, ele dera sua palavra de que as executaria. George não se incomodaria em recusar se Lord Arbuthnot aparecesse com outra missão tola. Não tinha temperamento para seguir ordens cegamente, mas concordara daquela vez e fora até o fim. O silêncio no quarto ficou denso. Então Billy, que se afastara dele, abraçando o próprio corpo, sussurrou. Acho que vou para a cama. Você está chorando? Perguntou ele, levantando-se de um salto. Não. Foi a resposta rápida demais dela. Ele não poderia suportar. Deu um passo à frente, sem nem mesmo perceber. Não chore, pediu ele. Não estou chorando, exclamou ela. Não? Disse ele de forma gentil. Claro que não está. Billy passou as costas da mão de forma deselegante pelo nariz. Eu não choro, protestou ela. Muito menos por sua causa. Billy, disse ele, e antes que percebesse,
Ela estava em seus braços. Ele a segurou contra o peito e acariciou as costas dela enquanto as lágrimas caíam uma a uma dos seus olhos. Ela chorava delicadamente, o que de alguma forma era inesperado. Billy nunca fizera nada pela metade, e se fosse para chorar, ele achava que seria copiosamente. Foi quando ele percebeu. Ela estava falando a verdade. Ela não chorava. Ele a conhecia havia 23 anos e nunca a vira verter uma lágrima. Mesmo quando machucara o tornozelo e tivera de descer a escada sozinha, ela não chorara. Por um momento, parecia que queria chorar, mas depois, firmar os ombros, engolir a dor e seguir em frente. Mas ela estava chorando naquele momento. Ele a fizera chorar. Eu sinto muito, murmurou junto ao cabelo dela. Não sabia o que poderia ter feito diferente, mas isso não parecia importar. Ela estava chorando, e cada fungada emitia o som do próprio coração dele se partindo. Por favor, não chore, pediu ele, porque não sabia mais o que dizer. Tudo vai ficar bem, eu prometo. Tudo vai ficar bem. Sentiu-se a sentir contra seu peito um pequeno movimento, mas o suficiente para deixar claro que ela estava ouvindo. Está vendo? Disse ele, tocando o queixo dela e sorrindo, quando Billy finalmente levantou os olhos para ele. Eu falei, está tudo bem. Ela respirou com dificuldade. Eu estava preocupada com você. Você estava preocupada? Ele não queria parecer satisfeito, mas não conseguiu evitar. E com raiva, continuou ela. Eu sei. Você foi embora, reclamou ela sem rodeios. Eu sei. Ele não ia inventar desculpas. Ela não merecia isso. Por quê? Perguntou ela. E quando ele não respondeu, ela se desvencilhou de seu abraço e repetiu. Por que foi embora? Não posso lhe contar, disse ele pesarosamente. Você estava com ela? Ele não fingiu entender mal. Por pouco tempo. Havia apenas um candelabro de 3 pontas no quarto, mas a luz era suficiente para George ver a dor cruzar o rosto de Billy. Ela engoliu em seco, o movimento fazendo tremer sua garganta. A maneira como estava ali parada, com os braços protetoramente em torno da cintura, era como se estivesse vestindo uma armadura. Não vou mentir para você, murmurou ele. Não posso responder às suas perguntas, mas não vou inventar nada. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela enquanto prometia. Está entendendo? Eu nunca vou mentir para você. Billy assentiu, e ele viu algo mudar no rosto dela. Os olhos dela pareciam mais suaves, mais preocupados. Você se machucou, disse ela. Não muito, mas ainda assim. Ela estendeu a mão para o rosto dele, parando a poucos centímetros de distância. Alguém bateu em você. Ele fez que não com a cabeça. Provavelmente se machucara quando fora persuadido a tomar uma cerveja com Tal White. Para dizer a verdade, não me lembro, disse ele. Foi uma noite muito estranha. Os lábios dela se entreabriram, e ele podia ver que queria fazer mais perguntas, mas em vez disso, falou muito suavemente. Você nunca dançou comigo. Os olhos de George encontraram os dela. Eu lamento por isso. Eu queria. Eu esperava. Os lábios dela se contraíram, enquanto engolia em seco, e ele percebeu que prendia a respiração, esperando que ela continuasse. Eu não acho. O que quer que fosse, ela não conseguiu dizer, e ele percebeu que precisava ser tão corajoso quanto ela. Foi uma agonia, sussurrou ele. Ela ergueu os olhos espantada. Ele beijou a palma da mão dela. Tem alguma ideia de como foi difícil dizer a Fred Coventry para dançar com você? Como foi vê-lo pegar sua mão e sussurrar em seu ouvido, como se tivesse o direito de estar perto de você? Sim, murmurou ela. Eu sei exatamente. E então, naquele momento, tudo ficou claro. Havia somente uma coisa que ele podia fazer. E ele fez. A única coisa que podia fazer. George a beijou.